Boa tarde, sexto ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem, a família também. Eu estou bem, graças a Deus. Então vamos lá, essas questões, da página 10 e 11. Vamos pensar, é uma maratona de pensamentos. Não uma maratona de questões, porque só são 4 questões, mas vai ser uma maratona de pensamentos, porque eu quero que vocês pensem, vocês reflitam para poder responder as questões. Analisem bastante para poder depois responder, porque as questões são bem pessoais. Então é bom pensar, né? Então vai ser uma maratona de pensamentos. Vamos lá? Se aquecendo. Sexto ano se aquecendo aí para poder a gente começar a analisar e refletir essas questões. Vamos para a primeira. Como está organizada a paisagem nessa fotografia? Olha, essa fotografia aí é de um bairro na Dinamarca. A fotografia que tem na página 10 e 11 do livro é bem parecido, aí é o mesmo tipo de planejamento, né? Circular. Lá da página do livro é em um bairro em St. Petersburg, na Flórida, nos Estados Unidos. E esse aqui é na Dinamarca. Vejam, o que é que vocês conseguem analisar nesta paisagem? O que eu falei nas aulas passadas e nas interações também. Nas aulas, quando a gente estava na escola, e nas interações agora no grupo. Foi que a gente falou, o que foi discutido. Que ao analisar a paisagem, a gente pode subtrair várias coisas dela, não foi isso? Então, vamos analisar agora essa paisagem, nessa fotografia. O que a gente dá para observar? Que são bairros circulares, não é isso? Que são bairros bem planejados, que são bairros planejados e as residências, elas são grandes, com terrenos grandes. Vejam que foi repartido cada residência, o terreno de cada residência, como fosse pizza, como fosse pedaços de pizza, né? E ficaram pedaços bem grandes. São casas grandes, com construções bem elaboradas. Vejam aí, pensem. Então, as construções que apresentam o mesmo tipo de telhado e parecem ser fabricadas com o mesmo material estão organizadas em um formato circular, assim como as vias, que são as ruas, né? Tudo em formato circular. Isso a gente conseguiu observar, não é isto? Espero que vocês também, viu? Segundo, é possível afirmar que a ocupação desse espaço foi planejada? Gente, será que foi planejado? Será que fizeram todo aquele formato circular com aquelas ruas e aqueles cortezinhos de cada terreno parecendo uma pizza? Será que eles planejaram, colocaram no papel ou num programa no computador e começaram a desenhar? Ou será que foi crescendo de forma desordenada? Veio primeiro um e construiu uma casa, depois veio outro e construiu, e o vizinho tem 15 anos, e o outro chegou agora e construiu, e veio a prefeitura e fez a rua e calçou, ou então asfaltou, ou primeiro era barro, depois calçou, depois asfaltou. Será que foi assim desordenado ou foi tudo bem planejado? Vamos pensar? Sim, pela ordem, pela distribuição dos elementos da paisagem. Então, se a gente vê a ordem, a distribuição dos elementos, que a gente vê que foi planejado aquele bairro, não é isso? A organização das construções no espaço segue uma lógica cartesiana. O que é essa lógica cartesiana? Há uma disposição das moradas e das vias no formato circular. Então, tudo é no formato circular. Então, a disposição em cima do formato circular. Quando corta os terrenos em forma de pedaços que parecem de pizza, por que essa disposição? Porque o formato circular, ele orienta a isso, a melhor forma de distribuir esses pedaços de terra.
de terrenos, né? As moradias foram construídas obedecendo a um padrão semelhante de forma e de materiais e apresentam a mesma distância entre si. Vocês viram lá que é a mesma distância. Vamos ver? Olha aí. A mesma distância, o mesmo tamanho de cada terreno, de cada morador. Então a gente vê aí que isso é tudo muito certinho, muito planejadinho. Não é isto, gente? Então, e apresentam a mesma distância entre si, o que demonstra que a ocupação desse lugar provavelmente seguiu um planejamento prévio. Houve um planejamento, não é isso? Deu para cansar, né? Muita coisa, não foi isso? Mas, apesar desse cansaço, de estar exausto, a gente sabe que a resposta foi dada apenas pensando, gente. Foi pensando e foi fluindo. E foi saindo todas essas respostas. Só é você analisar a paisagem, analisar lá a foto que você vai ver e vai conseguir tirar todas essas respostas. É cansativo, mas é algo que está tudo na sua mente. Basta você pensar, certo? E nessas duas paisagens, o que a gente observa? Há semelhanças ou diferenças entre o local retratado e o lugar em que você vive? Gente, a gente viu na paisagem que foi retratada que há um planejamento, que é tudo muito bem ordenado, não é isso? E o lugar onde você vive é assim? Você acha que foi muito bem planejado? Ou até pode ter tido um planejamento na distribuição dos lotes, mas foi construído aos poucos, as ruas também, primeiro de barro, depois calçamento, depois veio o asfalto. Como é que você pensa que foi o seu bairro? Nessas duas fotos aqui, a gente pode ver na paisagem da esquerda que há um ordenamento. As ruas, você vê que tem um canteiro no meio, você vê que as casas estão bem construídas, com materiais caros, bem acabadas. E já na paisagem da página direita, da figura da paisagem da página da direita, certo? Eita, agora quase não sai. Então, na paisagem da direita, a gente vê que não há uma ordenação, que provavelmente a construção foi feita de forma desordenada. A gente vê que a rua não está calçada, não está asfaltada, não há nenhum paisagismo, a gente vê que o mato aí crescendo sem nenhum cuidado e as casas feitas de qualquer material, sem muito critério, não é isso? Mas, voltando ao lugar em que você vive, isso tem que ser a sua opinião, tem que ser uma resposta sua, porque eu não sei onde cada um vive. Mas eu posso pensar no bairro onde está a escola e nas localidades próximas, né, ao bairro. Existe ali, como é um conjunto, os lotes foram bem divididos. Mas assim, a gente vê que foi um planejamento em lotes quadrados, de forma bem, vamos dizer, um planejamento rápido, sem muito critério, como o que a gente viu de forma circular, que exige um planejamento mais detalhado, onde a pessoa que planejou teve que ter mais horas para poder fazer todo aquele planejamento, para poder recortar cada parte do terreno. Mas o bairro que está a escola, que é o João Sampaio, ele também foi planejado, viu? Porque a gente vê que ali tem umas casas que obedecem a quadras, né? Estão dentro de quadras. Então, assim, ali houve um planejamento, certo?
E tem os bairros e as localidades próximas que alguns não tiveram planejamento. A gente sabe que que cresceu de forma desordenada, né? As casas foram sendo construídas sem haver um planejamento prévio. E alguns também próximos tem alguns condomínios que pequenos, mas também alguns foram organizados, né? Então aí veja aí, analise, pense e dê a sua própria resposta, a sua opinião. O que é que você pensa do lugar que você vive? Compare com a figura que a gente viu no começo, circular, né? Os condomínios circulares, os bairros circulares. Então aí, eu penso que não, pois existem casas mais espaçosas, certo? Lá na primeira figura, existem casas grandes, com ruas mais organizadas, terrenos maiores, com estrutura melhor. Eu penso que não, mas de qualquer maneira tem uma certa ordenação no bairro que está a escola, porque ele foi construído separando os lotes, ao menos, né? Mas qual é a sua opinião? O que é que você pensa a respeito disso? Aqui a gente tem liberdade de expressão. Cada um pode dar a sua opinião e a gente vai comparar uma com outra para chegar a uma conclusão, certo? Porque aqui a gente vê que o mais importante também é a democracia, que através da democracia, a liberdade de expressão, a gente pode ir construindo um pensamento juntos, não é isso? Então, dê a sua opinião. O que você acha? O que você pensa do seu bairro com relação ao bairro lá que a gente começou a ver os bairros circulares? Liberte seu pensamento, se expresse. A quarta questão. A quarta questão também é grande, hein? Pelo menos a pergunta. Ao observarmos uma paisagem, podemos perceber elementos que foram construídos em diferentes épocas, considerando que o espaço pode influenciar a forma como as futuras gerações vão viver. Dê sua opinião. Mais uma vez, a sua opinião é importante aqui. Dê sua opinião sobre esta questão. Quais devem ser as preocupações da sociedade ao transformar o espaço em que vive? Então, o que é que a gente deve se preocupar quando está transformando o espaço? Quais são as prioridades da gente viver em sociedade quando estamos transformando o espaço? O que é que vocês pensam sobre isso? Dê a sua opinião. Então, aqui, é só a minha opinião, certo? Muitos pensam isso, né? Mas assim, a minha opinião é uma, a sua opinião é outra, e aí a gente vai construindo um pensamento, certo? O que a gente deveria levar em consideração quando está transformando o espaço? A qualidade de vida, que é importantíssimo. A gente viver bem, não é isso? Então é importante ao transformar o espaço a gente analisar se aquela transformação vai dar mais qualidade de vida para as pessoas que ali vivem, certo? Então todo planejamento tem que se pensar isso. O lazer, que está relacionado à qualidade de vida. Então, se é um ambiente que tem pessoas, ela tem que ter também lazer, não é isso? Porque precisamos descansar no sentido da mente. Então, para isso, a gente precisa um pouco de lazer, de se divertir um pouco. Então, locais onde tem quadras, por exemplo, onde tem ciclovias, onde tem locais onde as pessoas possam patinar, onde tenham praças onde as pessoas possam sentar, conversar, onde tenham locais, brinquedos, onde crianças possam brincar, não é isso? Então, tem que se pensar no espaço, a gente tem que pensar o lazer também. O bem-estar social, ou seja, se as pessoas vivem bem naquele local,
se o que vai ser transformado vai trazer esse bem-estar às pessoas. O meio ambiente, porque a gente não pode sair destruindo tudo que é do meio ambiente, né? Isso temos que pensar na natureza e o ambiente mesmo, o meio ambiente é o local onde a gente vive. Então, esse meio tem que estar saudável, onde não tenha lixos distribuídos por tudo que é canto, entendeu? Porque aí pode trazer doenças. A gente também tem que tentar conservar a natureza, as árvores, o jardim. Isso vai trazer para o meio ambiente um bem-estar. Acessibilidade. A gente sabe que tem pessoas que têm alguma deficiência e aí ela tem a questão da locomoção. Então a gente tem que pensar na acessibilidade quando transformar esses espaços. Um cadeirante, uma pessoa que não tem visão, construir um espaço que dê para ele andar, por exemplo, entendeu? Então, construindo rampas, aqueles guias de pessoas com deficiência visual. Então, a gente tem que pensar nessa acessibilidade. Democracia, ou seja, o espaço tem que ser transformado com todos pensando, com todos opinando e chegando a um denominador comum, ou seja, chegando a uma conclusão do que é o melhor para aquelas pessoas que vivem ali. Então, um espaço igualitário, onde não acha pessoas que fiquem numa situação melhor, pessoas que estão bem abaixo e outras bem acima nas construções. Então tem que construir um espaço mais igualitário, onde as pessoas são todas pessoas. Para Deus todos são iguais. Então por que na prática as pessoas tratam diferentes umas às outras? Porque o dinheiro está sempre acima de tudo. Se para Deus o dinheiro não é nada, entendam. Então tem que ter um espaço igualitário. E para a gente refletir, eu deixei aqui um versículo da Bíblia. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando você estiver angustiado, clame ao Senhor, que Ele vai te mostrar coisas maravilhosas que você nem imagina que elas existem, certo? E é isso, gente. Grande abraço para vocês e fique com Deus e com Jesus. Tchau!